Olá, boa noite. O governo Dilma Rousseff mal começou e os personagens do novo cenário político não conseguem disfarçar o clima de cabo de guerra. A discussão sobre o valor do salário mínimo, por exemplo, já virou moeda de troca. Afinal, cargos, posições estratégicas estão em jogo. Vamos ver agora outros destaques desta quinta-feira. O governo lança mais uma medida para tentar controlar a queda do dólar. A ideia é forçar os bancos a diminuir a oferta da moeda americana no país. Dilma Rousseff se reúne com ministros para anunciar a criação de um projeto nos moldes do PAC para combater a miséria. 2010 teve o menor número de falências nos últimos 5 anos. Na reportagem de hoje da série sobre os desafios do novo governo de São Paulo, os problemas do transporte público. Na China, mais de 20 crianças foram hospitalizadas e 200 apresentaram sinais de contaminação por chumbo. Elas vivem perto de uma fábrica de baterias. Um relatório revela que a causa do vazamento do petróleo no Golfo do México no ano passado foram os cortes de gastos na manutenção. Belas Artes, um dos últimos cinemas de São Paulo, inaugurado nos anos 40, vai fechar as portas. Depois de viver 10 anos como mendigo nos Estados Unidos, um homem com voz de veludo é descoberto por um repórter e já tem várias ofertas de emprego. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Participam desta edição do Jornal da Cultura o advogado Ayrton Soares e o cientista político Christian Lobauer. Ayrton, boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite. Bom, vamos então aqui à nossa primeira notícia. O governo anunciou hoje mais uma medida para tentar controlar a queda do dólar no Brasil. Na prática, ela tenta forçar os bancos a diminuírem a oferta de moeda americana no país e evitar, assim, novas valorizações do real frente ao dólar. A medida do Banco Central tem por objetivo que o real se desvalorize, tornando o dólar mais caro no país. Para ter esses resultados, o Banco Central determina que os bancos deverão recolher 60% da posição vendida de câmbio, que exceder a 3 bilhões de dólares. É quando os bancos têm depósitos de alguns clientes vinculados a resgate futuro fixado em algum valor, no caso aqui em dólar. Quando, portanto, o cliente for resgatar, ele vai resgatar esse valor acompanhando a variação do preço do dólar. O dinheiro retido não terá valorização. Com isso, a ideia do Banco Central é desestimular a entrada de dólares de especuladores, que ganham dinheiro sem investir em produção. Em 2009, essa posição vendida chegou a quase 3 bilhões de dólares e ano passado saltou para quase 17 bilhões de dólares. O Banco Central deu 90 dias para que as instituições financeiras se adequassem à nova medida. Só a partir do dia 4 de abril é que vai ser possível conhecer os resultados práticos. Na primeira entrevista coletiva como presidente do Banco Central, Alexandre Tombini explicou por que um prazo tão longo para a implantação da medida. O tempo é dado para que as instituições que estão impactadas por essa medida tenham tempo para ajustar suas posições, a menos que elas queiram, enfim, correr nesse custo maior. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo reclama que, na situação atual em que o dólar está barato, as empresas brasileiras são prejudicadas porque perdem competitividade com o produto estrangeiro lá fora e também no mercado interno. Para a Fiesp, a nova medida vai ajudar. É um conjunto que te mostrem e te desenhem, que você possa enxergar que você está na trajetória de uma desvalorização da moeda e, portanto, de um ganho de competitividade. Os especialistas acreditam que é uma medida de efeito apenas no curto prazo. Para que o país acerte a questão do câmbio, é necessário adotar outras resoluções. Uma solução estável de longo prazo seria abaixar a taxa de juros de uma maneira significativa. Bom, Ayrton, como é que nós vamos baixar essa taxa de juros para que o dólar não derreta, como disse ontem o ministro da Fazenda, Guido Mantega? Olha, as causas da desvalorização do dólar não são nacionais, são internacionais. Esse é um processo que acontece no mundo inteiro. Nós já tivemos aqui, Heródoto, você se lembra,
o dólar e o real Passo a passo. E não vi essa celeuma toda em cima disso. Era o governo Fernando Henrique Cardoso. Foi no começo do Plano Real, não foi? Foi no começo do Plano 94, por aí. Então, 94 ou 98. nós já convivemos com isso. O que nós ganhamos com o dólar mais barato? Podemos reequipar nossas indústrias, podemos aprimorar nosso parque industrial, eletrônico, podemos finalmente trazer para cá uma fábrica verdadeira de chips, não é verdade? Que nós não fabricamos, esse microprocessador. Enfim, tudo isso é benéfico. O que é ruim? Os exportadores não têm os lucros que tinham. Tem um lucro menor, mas tem lucro. Não é que não tem lucro, tem lucro. Porque você acha que eles estão chorando barriga cheia, então? Eu acho que a política, e esse negócio de levar 3 meses para implementar, por que é isso? Para acomodar o quê? O interesse dos bancos? Não acho que seja possível. Por que não fecha o cassino? Por que você e eu, quando vamos investir na Bolsa, pagamos imposto? Por que o estrangeiro não paga? Não fecha o cassino, aí o dólar não entra. Fácil. E sai fácil, ora. Não é? Qual é a sua opinião? Eu tenho uma opinião um pouco diferente do Ayrton pelo seguinte, esse dólar é insustentável. É insustentável? Insustentável para boa parte da indústria. Abaixo de 1,7, para boa parte da indústria exportadora, inclusive a do agronegócio, que é mais competitiva, ela não aguenta. E não aguenta porque a carga tributária também interna é muito pesada. Então o caminho, me parece, para solucionar esse problema, que é muito difícil de solucionar, é um problema do crescimento, quer dizer, a enxurrada de dólares que vem e fortalece a moeda nacional, começa pela redução dos gastos do Estado brasileiro. Se o Estado começar a gastar menos e gastar melhor, ele vai resgatar menos recurso privado para conter a sua dívida, você consegue assim baixar os juros, baixando os juros você consegue reduzir o câmbio, aumentar o valor, desvalorizar a moeda brasileira e ganhar competitividade. Eu não vejo outra saída.